Paz e graça do Senhor para todos. Hoje é dia 14 de janeiro de 2016 e eu quero trazer uma mensagem para vocês, em nome de Jesus, falando de um episódio muito conhecido da história do povo de Deus, que é o episódio que está registrado no capítulo 32 de Êxodo, quando o povo de Israel constrói um bezerro de ouro. Eu gostaria de analisar aqui algumas coisas com vocês. Nós vemos aqui nesse episódio que acontece o seguinte. Alguns capítulos atrás, nós vemos no capítulo 24 que Moisés tinha subido ao monte para receber a revelação de Deus. Olha o que tinha acontecido. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então Moisés subiu ao monte para receber a revelação de Deus. Ali estava a nuvem da glória de Deus, Deus se manifestando ali no monte, e ele queria falar com Moisés para trazer a Moisés a revelação da sua lei. Então Moisés subiu ao monte e diz a palavra de Deus que ele passou ali 40 dias e 40 noites. Agora vamos analisar o que aconteceu no período em que Moisés estava lá em cima do monte. Conforme nós vemos aqui no capítulo 32, sucedeu-se o seguinte, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Olha só o que aconteceu. O povo, vendo que Moisés estava demorando, segundo o conceito deles, para descer do monte, o povo se apressou, ficou ansioso e falou para Arão levantar-se e fazer deuses para irem adiante deles. Então olha só, irmãos. Nós aprendemos aqui, primeiramente, uma coisa muito importante. Nós temos que ter paciência. Todo aquele que anda com Deus precisa saber esperar. Por quê? Porque Deus não é como nós. Principalmente na modernidade, nós geralmente queremos que as coisas aconteçam instantaneamente. Nós somos a geração do fast food, da comida rápida, da internet rápida. Uma geração que se comunica com uma pessoa lá no Japão instantaneamente, que uma mensagem chega em outro lugar do mundo em questão de milésimos de segundo. Então a gente quer que as coisas de Deus aconteçam assim também. Já naquela época o povo era assim. Imagine hoje. Só que Deus não é assim. Deus tem o seu tempo. Deus, ele não tarda nem falha. Deus age sempre na hora certa. Só que às vezes aos nossos olhos Deus está demorando. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. O povo achava que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então, na sua inquietação, exigiram de Arão, o cercaram ali, oprimindo-o para que ele levantasse deuses adiante deles. Então, nós muitas vezes, por falta de paciência, pecamos contra Deus. Se você parar para observar, muitas vezes Deus está trabalhando ao nosso favor.
Deus está agindo. Só que Deus está em silêncio. Mas a gente não tem confiança de esperar. A gente não sabe ter paciência. A gente quer que as coisas aconteçam logo. Quer que as promessas de Deus se cumpram logo. Quer que Deus se revele logo. Que Deus faça acontecer tudo que Ele disse que ia fazer. Que Deus haja sim. Que faça logo da maneira como a gente deseja. E não é assim que acontece. E aí a gente acaba se prejudicando muito, porque por falta de paciência, de não saber esperar em Deus, a gente muitas vezes age por conta própria. E acaba fazendo coisas erradas que não agradam a Deus. Deus está ali preparando a bênção, esperando chegar o momento certo para nos dar aquilo que Ele deseja, para fazer o que Ele quer. E durante aquele momento Deus está trabalhando na nossa vida, nos dando fé, paciência, moldando o nosso caráter, nos fazendo crescer, enquanto Ele espera o momento certo de se manifestar, e aí a sua bênção vai ser completa, aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele vai nos dar, vai ser maravilhoso porque veio no tempo certo. Mas aí a gente não sabe esperar, e como este povo age por conta própria. E aí sabe o que acontece? As coisas dão errado. A gente peca contra Deus. Tomamos decisões que não agradam a Deus. Retardamos a bênção de Deus por causa disso. Ou às vezes até podemos perder. E acabamos sofrendo consequências terríveis por causa da nossa pressa. Quantas pessoas hoje em dia, por pressa de casam de qualquer maneira, sem olhar se uma pessoa é de Deus realmente de verdade, se é a pessoa que está realmente adequada para se casar com você. As pessoas não param para analisar, para ver se o caráter de Deus está manifestado na vida daquela pessoa, se a pessoa é realmente uma pessoa de Deus ou não, se é o tempo certo de casar, se as circunstâncias estão favoráveis, se você tem condições de estabelecer uma família ou não. Quantas pessoas se apressam em tomar uma decisão com relação a ministérios nas igrejas, a assumir um ministério, a assumir uma liderança, a assumir uma posição. E às vezes não é o tempo de Deus, mas a pessoa se apressa porque quer ver logo as coisas acontecerem. E aí acaba se atropelando, e as consequências às vezes são terríveis, porque a pessoa não está preparada para usufruir ainda daquilo, para estar naquela situação, e aí sofre terrivelmente. E muitos outros exemplos que nós vemos de pessoas que sofrem por não saber esperar o momento certo de Deus. E não foi diferente aqui com esse povo. A gente vê nesse texto, nesse relato, que eles sofreram consequências terríveis por causa da sua pressa, de não saber esperar em Deus. Porque Deus estava trabalhando a favor deles. Estava revelando a sua lei a Moisés. Estava ali dando para Moisés todas as instruções necessárias para o povo, para continuar a caminhada deles até a terra prometida. E eles não souberam esperar com confiança isso.